Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos alunos aqui do Projeto Aure para o concurso do CNU. É, Bom dia a todos e todas e todes. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto. Eu me chamo Cecília Santos, sou procuradora do trabalho e vou trazer aqui alguns conceitos de direito do trabalho. É, a minha metodologia, né? Eu peguei a legislação atinente ao que está no edital, que é basicamente a CLT e a Constituição, e eu vou ler alguns artigos que eu acho que são mais importantes, não substituir por integral dessa legislação. Eu tirei aquilo que é mais importante e vou tentar explicar alguns institutos para que vocês, quando forem ler a legislação, vocês saibam, né, identificar e compreender. Isso porque a gente, no concurso do CNU, é um concurso novo, é a primeira vez que está tendo. Então, a gente não sabe se esse concurso, ele vai ser como alguns que existiam, né, que é a letra da lei, decorar a lei, ou se ele vai ser um concurso um pouco mais crítico, em que vocês precisam entender e ser capazes de resolver questões relativas àqueles conceitos. Então, eu vou tentar mesclar as duas coisas quando eu for falar aqui para vocês durante essa aula e as próximas, né? Eu vou trazer aí, mas vou trazer também uma coisa um pouco mais crítica do direito do trabalho como um todo. Nessa aula, nós vamos tratar dos princípios do direito do trabalho, das fontes do direito do trabalho, dos direitos constitucionais das trabalhadoras, da relação de emprego e da relação de trabalho, da terceirização lícita e ilícita e das fraudes à relação de emprego. Então, vamos lá para o terceiro slide, que vai tratar de princípios. E aí, novamente, eu faço essa contextualização, que eu vou falar agora por quê. Os princípios do direito do trabalho que ainda estão vigentes e foram recepcionados pela Constituição Federal, eles têm sofrido grandes abalos nos últimos anos, principalmente da reforma trabalhista para cá. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, eu vou falar aqui de um princípio, e vocês podem aí, né, ao ouvir, ficar, nossa, mas eu não vejo mais isso, porque realmente o direito do trabalho nos últimos anos, ele tem sido adaptado, né, é, não só na legislação, mas em discurso, né? Tem todo esse discurso de que a legislação trabalhista, os direitos do trabalhador oneram o empregador. Na verdade, as margens de lucro das empresas continuam crescendo e essas reformas que aconteceram, elas só serviram para estrangular ainda mais o trabalhador, que é a parte mais fraca. Então, vocês vão perceber que todos esses princípios dos direitos do trabalho eles são ainda mais necessários quando a gente pensa que é da importância da gente, né, valorizar o trabalho. Tanto que vocês estão aí estudando para serem servidores públicos, para terem estabilidade, para serem servidores seletistas, porque vocês estão em busca de estabilidade e proteção. E o que a gente tem visto, última legislação, é o contrário, é a precarização e a diminuição de direitos. E muitas vezes ao arrepio desses princípios que eu vou falar aqui. Então, por conta disso, é que eu faço essa contextualização para que vocês não fiquem sem entender, né? Porque tanta proteção nesses princípios e que a gente não tem visto na prática. Porque a nossa história está caminhando dessa forma, mas eu espero, né, que a gente consiga retomar esses princípios que eu vou falar agora para vocês de forma plena. Né? Todos os princípios que eu vou falar aqui, eles são desdobramentos do principal princípio do direito do trabalho, que é o princípio da proteção ao trabalhador. Por quê? Numa relação civil, vocês vão ver isso na aula de direito civil, existe uma igualdade. Eu estou contratando uma pessoa, contratando uma empresa, existe, a princípio, uma certa igualdade nisso aí. Na relação de trabalho, se parte do pressuposto de que não há essa igualdade, né? O trabalhador, ele é hipossuficiente, ele está ali vendendo a sua força de trabalho em troca do salário para sustentar a família dele. Então, ele é a parte vulnerável do elo. Por conta disso, é que foi criado todos esses princípios, as legislações que estão sendo modificadas agora para pior, e a própria Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que eu componho, está aqui para garantir que esses princípios sejam efetivados, principalmente o princípio da proteção ao trabalhador. E os desdobramentos deles são o princípio da prevalência da condição mais benéfica ao trabalhador e proibição de alteração em pédios, ou seja, uma vez que você é contratado com determinada função, recebendo um determinado salário, com determinadas condições de jornada, de trabalho, o seu empregador ele não pode revisar o seu contrato para pior, é proibido, né? A piora de trabalho do trabalhador. Ele só pode melhorar e não piorar por meio de acertos, né?
entre empregado e empregador, justamente para que o trabalhador seletista ele tenha essa estabilidade, né, no que ele está fazendo, no que ele está ganhando, é o mesmo princípio que rege a irredutibilidade salarial, né? A irredutibilidade salarial é um desdobramento desse princípio da condição sempre mais benéfica, né? Que você não pode diminuir aí as condições de trabalho do trabalhador. O outro princípio é o da norma mais favorável, ou seja, esse é um princípio voltado mais para o operador do direito. Se ele tiver em duas normas para aplicar numa situação, ele tem que sempre escolher aquela mais favorável ao trabalhador, porque ele é hipossuficiente em relação ao empresário, ao dono da empresa. É a mesma coisa do princípio indúbio para o operário. Esse princípio indúbio para o operário é também desdobramento, também é a questão de quando você for interpretar, você precisa ver condições de hipossuficiência do operário sempre. Princípio da primazia da realidade, esse é um dos mais importantes, ao meu ver. Por quê? Porque a partir do princípio da primazia da realidade, a gente consegue a todas as fraudes em relação de emprego. O que diz o princípio da primazia da realidade, que tem sido muito flexibilizado, principalmente nas superiores, infelizmente? Diz que, se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, que a gente vai ver mais para o final da aula, quais são, aquela ali é uma relação de emprego. Não interessa se ela foi acordada como um contrato de prestação de serviço autônomo, se ela foi contratada como um trabalho voluntário, se ela foi como um trabalho de aplicativo. Se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, aquilo será uma relação de emprego seletista e aquele direito pode ser buscado, né? Aí no trabalho e as fraudes, né, investigadas pelo Ministério Público. Então, esse é um princípio muito importante. Não importa que tipo de contrato que você assinou, se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, empregado será, com todos os direitos e os direitos que podem ser buscados, né? Eu já falei antes, o princípio da redutibilidade salarial, o empregador não pode contratar por 2.000, no outro ano baixar para 1.500, depois, né, não pode. O salário do trabalhador não pode ser reduzido, a não ser que seja salário em condição, né, que a gente fala. Por exemplo, ele ganha um salário X fixo e ele ganha um salário condição, que é uma comissão. Essas comissões são variáveis, ou ele ganha uma gratificação por chefia, um cargo em confiança. Esse cargo em confiança ele pode perder. Agora, o salário base, uma vez para aquela função que ele foi contratado, não pode ser diminuído. O princípio da continuidade da ação de emprego é que rege que você não pode demitir sem ônus. A demissão no direito trabalhista brasileiro ela tem um ônus. O empregador ele pode demitir na hora que ele quiser, mas ele vai pagar multa de 40% do FGTS, ele vai pagar, ou né, vai ter a questão do aviso prévio. Então, assim, não é só chegar e demitir, né? Ele tem algumas consequências quando você demite um funcionário. E aí, por isso que diz que existe esse princípio da continuidade, que a legislação estimula que o emprego continue, né? E o princípio da alteridade é esse que o trabalhador, ele trabalha, ele ativa a sua força de trabalho em prol de um terceiro, né? Empresa ou funcionalismo público, você está usando sua força de trabalho não é para si ou para sua família, é para um terceiro. Então, esse é o princípio da alteridade. A gente vai tratar das fontes agora. É, as principais fontes do direito, e aí para todos os direitos, né, todos os ramos do direito, são os fatos históricos. Né? Fatos históricos, né, mudanças sociais, é que fazem as mudanças legislativas, as grandes lutas políticas é que fizeram todos esses direitos para vocês existirem. Nada disso foi dado de graça pelo empresário para o trabalhador, acordou e deu de graça, não. Pessoas morreram, houve greves, houve assassinatos, mulheres queimadas, teve de tudo para esses direitos que estão, que eu vou falar já já, estarem aqui nessa Constituição e fazerem parte do direito do trabalho. Então, são fatos sociais. As fontes principais, por exemplo, um fato social recente é a tecnologia, a entrada lá, que é uma coisa que não existia até um dia desse, aplicativos, internet, e aí chegou no Brasil plataformas de intermediação de mão de obra de trabalho, Uber, iFood e etc. É um fato social. Chegou, começou. E aí, como que as pessoas vão lidar com isso? Vai se criar o direito como resposta a um fato social, que foi a chegada dessas plataformas, né? E a criação de outras aqui.
E aí agora a gente está debatendo uma legislação regulamentando esse fato social. É a legislação que nós apoiamos do MPT? Não. Nós acreditamos e defendemos que esse trabalho é um trabalho subordinado nos moldes da relação de emprego. A gente vai falar disso mais para frente quando eu for tratar de fraude. Mas vamos lá, para as fontes. Fontes formais. Eu vou falar en passant. Essa aula vai ser dada aprofundadamente em direito constitucional, que vai ser dito sobre a hierarquia, quem que pode mais, quem que manda mais, se houver conflito, como que resolve, como que se forma uma norma constitucional, uma lei, um tratado. Eu não vou entrar nisso, porque é uma matéria muito ampla e é de direito constitucional. Vou só citar, né, que as fontes que a gente tem, a Constituição Federal, principalmente o artigo 7º, mas não só o artigo 7º, todos os artigos referentes, né, a dignidade da pessoa humana e tantos outros também são direitos, né, fazem parte dos direitos dos trabalhadores, mas principalmente o artigo 7º e o 8º, convenções e tratados internacionais, que são as normas da OIT, as resoluções da OIT, que falam diretamente sobre questões trabalhistas, também são fonte. OIT, gente, é a Organização Internacional do Trabalho, é uma organização que compõe o sistema ONU, né, e é nossa parceira do MPT, e ela é, tem as convenções, né, e os países precisam aderir a essas convenções e os tratados também, né? Tem toda uma normativa a respeito disso que vocês devem ter visto na aula de direito constitucional, não vou entrar em detalhes. Decretos, portarias, normas regulamentadoras. E os decretos são quando o governo ele regulamenta aquilo que já está na lei, porque às vezes a lei, vocês vão ver que ela precisa de minúcias, né? Precisa ser detalhada, e aí vem um regulamento para fazer esse detalhamento. Né? Normas regulamentadoras, em especial, eu vou falar que elas são expedidas por portaria, elas são expedidas pelo Ministério do Trabalho, são normas regulamentadoras de questões de saúde e segurança do trabalho, são fontes da gente aqui da nossa área, vocês devem ver melhor sobre as NRs, NR10 de eletricidade, cada número trata de um setor e seus perigos, né? E aí vocês vão ver, talvez, provavelmente, quando vocês forem ter a aula sobre a questão de segurança no trabalho. A outra fonte, acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho, são normas sindicais, né, de origem do sindicato. Acordo coletivo de trabalho, o sindicato dos empregados com a empresa. Eu sou empregada da empresa X, aí meu sindicato com a empresa produzem ali uma norma que é um acordo coletivo de trabalho. O sindicato da empresa com o sindicato, as empresas também têm sindicato patronal, né? Sindicato patronal das empresas da indústria de carro, com as empresas, com os trabalhadores aqui da mesma indústria, metroviário, seja lá, qualquer sindicato. Dois sindicatos fazendo acordos para uma norma, é uma convenção coletiva. Então, se for de dois sindicatos, convenção coletiva. Se for empresa com o sindicato do trabalhador, acordo coletivo. E a sentença normativa é que quando eles não conseguem chegar num acordo, e isso vai ser resolvido na Justiça do Trabalho. E aí, então, o tribunal ele vai expedir uma sentença normativa que é como se fosse esse acordo que deveria ter saído ali dialogado e não foi possível por uma série de razões. O regulamento da empresa também é fonte do direito do trabalho e vincula o trabalhador, obviamente, desde que ele não seja contrário à Constituição, essas convenções. Não posso chegar, eu já peguei regulamento da empresa assim como procuradora, que tudo que dizia lá era uma loucura e absolutamente contrário a todos os direitos fundamentais dos trabalhadores, e aquilo não valia. É óbvio, o regulamento da empresa é assim, qual o uniforme, como é que é isso, coisas, né, pormenores daquela empresa, né, mas nunca normas que vão afrontar as normas constitucionais aí. Aí temos também súmulas vinculantes, que são tem do STF, né? E tem algumas do TST também, tem as jurisprudências, tem as súmulas IOJs, né? Na verdade, a súmula vinculante ela é do STF, mas a gente também tem as súmulas do TST. E tem as orientações jurisprudenciais, que também elas são elaboradas de uma forma específica que também vai ser dado na aula de direito constitucional, qual o quórum, quem vota, como que se forma essa jurisprudência. E ela é fonte porque quando a gente vai interpretar o direito, a gente às vezes está muito adstrito a esses julgamentos que vêm dos tribunais, né? Agora a gente vai entrar no direito em si, nos direitos constitucionais, eu vou ler alguns, né, que são os principais.
E quando tiver algum conceito, aí eu vou falando para vocês, mas não, como eu disse, não substitui a leitura atenta de vocês a tudo isso aqui, né, em casa. O primeiro deles é a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. É aquele princípio que a gente falou da continuidade da relação de emprego, nos termos da lei, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Ou seja, para demitir tem que pagar a indenização, que é a multa de 40% e umas outras aí que tem também. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, também é um direito constitucional, trabalhista. É, fundos de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS, o salário mínimo, ou seja, você não pode contratar um trabalhador e pagar ele R$ 500, para ele trabalhar o dia inteiro. Existem algumas modalidades de contrato de trabalho em que a pessoa recebe menos de um salário mínimo, mas ela trabalha menos do que a jornada. Tá? A gente vai tratar disso na aula seguinte. Aqui ele fala que o salário mínimo tem que ser suficiente para atender às necessidades vitais e básicas da família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, e que tenha reajustes periódicos, né? Que lhe preservem o poder aquisitivo, né? Aí vocês refletem se é suficiente, né? Os preços das coisas que estão hoje, mas enfim, é isso aí que prevê a Constituição. Nem tudo que está na Constituição, né, é um direito efetivado, infelizmente. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. A gente sabe que algumas categorias têm piso salarial, isso também é negociação sindical, isso também é direito exigido pelos sindicatos, né? Algumas categorias que a gente viu agora o piso da enfermagem, que saiu por lei, inclusive, né? Então, algumas categorias têm piso salarial. A irredutibilidade do salário, nós já tratamos disso, né? Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, é porque em algumas situações pode ser reduzido o salário assim por períodos, né, em crise na empresa, mas sempre com a participação do sindicato, tá? Às vezes férias coletivas, esse tipo de situação que pode ocasionar redução salarial, mas com o olhar do sindicato, nunca diretamente com o empregado, o empregador chegar e reduzir diretamente. Né? E garantido salário nunca inferior ao mínimo, 13º salário com base na remuneração integral, né? Então, você vai receber um salário integral no final do ano, né? Ou proporcional se você não ficou o ano todo. Remuneração do trabalho superior ao diurno, nós vamos ver também quando a gente tratar de jornada, qual é esse percentual. Proteção do salário, não pode ter retenção dolosa, viu, gente? A retenção de salário é coisa séria. Então, assim, só nos casos previstos em lei, consignados, esse tipo de coisa, mas não é comum. Participação nos lucros, isso aqui algumas empresas têm, outras não, porque depende de lei fixando e não está regulamentado. Salário família, né? Todo mundo recebe, o pessoal recebe, paga em razão de dependente. Quando tem filhos, né? Você recebe um valor pequeno, mas os trabalhadores recebem. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas, isso aqui é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho no Brasil ela é de 8 horas e 44 horas semanais. E é possível a compensação de jornadas por meio de acordo com convenção coletiva. A gente vai detalhar mais isso quando a gente entrar no capítulo de jornada na terceira aula. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Turno ininterrupto de revezamento são algumas empresas ou indústrias, principalmente, que não pode parar e que o trabalhador ele pode ser acionado em qualquer dos horários. Então, nesse caso de turnos ininterruptos de revezamento, a jornada é de 6 horas. Né? O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Quando a gente for estudar a jornada, a gente vai ver como é que funciona isso aqui. Remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo com 50%, isso aqui é a hora extra, né, gente? Se for ultrapassar essas 8 horas, tem que ser, né, com a remuneração extraordinária. Um gozo de férias anual, né, mais recebendo um terço de salário que o salário normal, a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, ou seja, a mulher, quando ela está grávida, um pouco antes do final da gravidez ou após a gravidez, ela tem direito a ficar 120 dias em casa, né, acompanhando ali aquela criança. E depois que ela volta a trabalhar, ela vai ter direito a 1 ano de estabilidade, em que ela não pode ser demitida, tá? Tem também a licença paternidade, atualmente é de 5 dias. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, sendo no mínimo de 30 dias. A gente também vai ver isso mais para frente, como funciona.
Todo mundo, os trabalhadores têm direito à aposentadoria, também é um regime próprio, a gente não vai trabalhar aqui em direito do trabalho, porque tem todo um ramo do direito para trabalhar, para tratar de previdência e aposentadoria. Assistência gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. E isso aqui tanto pode ser fornecido pelo empregador, essas creches, como também é a obrigação do Estado, né, dos municípios, mais especificamente, fornecer as creches. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, aquela fonte que eu falei, né, uma vez negociada entre sindicato e empresa, essas legislações, né, esses acordos, eles devem ser reconhecidos pelo Estado. Proteção em face da automação na forma da lei, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador. Isso aqui é uma das parcelas que o empregador paga, né? Ação contra os créditos resultantes da relação de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso aqui é direito processual do trabalho, né? É o prazo prescricional que você pode pedir. Você está numa relação de trabalho, você saiu da relação de trabalho, você tem um tempo para entrar com a ação, e você só pode pedir os últimos 5 anos, que é essa prescrição que está prevista aqui, né? Aquilo que você deixou de receber após os 5 anos antes da sua demissão, você não pode mais exigir judicialmente, porque está prescrito. É disso que está falando esse artigo. Aí, proibição de diferenças de salários no exercício de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor e estado civil. Isso aqui, gente, é um artigo antidiscriminação, né? Que você não pode ser discriminado porque você é mulher, você não pode discriminar porque você é LGBT, porque você é trans. Nada disso deveria, porque você é negro, porque você é separado de você, porque você é mãe, porque você tem filhos. Nada disso poderia ser critério de discriminação na hora de contratar, de promover, ou causa de demissão, né? E é só o que mais a gente recebe, viu? Porque é difícil. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Veja, ele tem um artigo só para ele. Então, é importante que é a proteção à pessoa com deficiência prevista na Constituição, né? Com relação ao trabalhador portador de deficiência, existe lei prevendo cota, tá, gente, de 5% para as empresas com mais de 100 funcionários. Então, eles têm realmente uma proteção justamente para incentivar a entrada no mercado de trabalho. Aí tem a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual, né? Todos têm o mesmo valor. Não posso, porque é um trabalho manual de caseiro, ele não vai ter direitos. Não é que ele vai ter que ter o mesmo salário de quem tem um trabalho intelectual e é gerente de alguma coisa. Eles têm os mesmos direitos, não interessa se esse aqui é braçal, se esse aqui é intelectual, manual, não. Os direitos são os mesmos dos trabalhadores, né? Proibição do trabalho noturno e perigoso, insalubre para menores de 18 anos e de qualquer trabalho para os menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir do 14. Esse é um dos artigos aqui mais importantes, que é a proteção do trabalho do menor. É, é, menor de 18 anos não pode fazer trabalho noturno, não pode trabalhar à noite, não pode fazer trabalho perigoso, não pode trabalhar em lugar insalubre. Por quê? Porque o adolescente em formação, aqui ele ainda usa o termo menor, mas o correto é adolescente, ele é afoito, ele é apressado, ele é impulsivo, ele ainda está em formação, ele ainda é como se fosse uma criança. Então, você coloca ele para fazer uma atividade perigosa, a chance de acidente, o risco de acidentes graves é muito maior. Então, não pode, é proibido. Dos 16 aos 18, pode trabalhar carteira assinada? Pode, desde que não seja nesse tipo de atividade. Pode, atividade de escritório, pode. A partir dos 14, entre os 14 e 16, somente na condição de aprendiz. Ou seja, como é que é o aprendiz? O aprendiz ele vai para o sistema S, ou CIE, fazer as coisas de aprendizagem, o curso de aprendizagem, ele vai para a empresa, exercer essa aprendizagem, e aí ele vai ser contratado como aprendiz, é um contrato de sui generis de trabalho específico, e ele vai para a escola. Então, o menino ele tem 3 momentos que ele é obrigado a cumprir: a escola regular, o curso de aprendizagem e o trabalho na empresa. Então, esse aqui é o trabalho, a partir dos 14 anos já pode, até os 24, ser aprendiz, né? Então,
explicando aqui essa questão. Igualdade de direito entre o trabalhador com vínculo empregatício e o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é um tipo de trabalhador específico, que é o que trabalha nos portos, né? Aí agora eu vou falar daquilo que eu disse que eu ia falar, né? Que é os requisitos da relação de emprego. Quando eu falei do princípio da primazia da realidade, eu disse que pode ser qualquer tipo de contrato que a pessoa inventar, PJ, qualquer um. Se estiverem presentes esses requisitos aqui, nós, operadores do direito, juiz do trabalho, procurador do trabalho, vai entender que aquilo é uma relação de emprego, vai mandar pagar 13º, férias, tudo isso que eu li aí, tá? Então é isso, a fraude é isso. Quando tentam mascarar uma relação de emprego, depois a gente vai falar um pouco mais de fraude. Então, quais são os requisitos? A pessoalidade. Como é que é a pessoalidade? Eu contrato a pessoa, né? Contratei a fulaninha. Amanhã, ela não pode chegar para mim e dizer, olha, eu não vou trabalhar aí na sua casa hoje. Estou mandando minha prima. Se eu aceitar isso, a relação não tem pessoalidade, ela é realmente uma autônoma, porque é uma pessoa que eu não tenho vínculo. Veio aqui um dia, olha, eu vim aqui, limpei seu jardim, mas a próxima vez que eu vou mandar um primo meu, pode ser? Pode. É uma autônoma, não tem pessoalidade. Agora, quanto que tem pessoalidade? Eu escolho uma pessoa para trabalhar na minha empresa, ela não pode se fazer substituir, entendeu? Eu quero é aquela, eu escolhi aquela, e o trabalhador não tem a liberdade de se fazer substituir por um outro. E nem eu aceito. Então, se tiver presente o requisito da pessoalidade, é relação de emprego. Mas o que mais, além da pessoalidade? Subordinação. Subordinação é o trabalhador obedece ordens. Ah, mas ele é gerente, mas ele não manda em tudo, ele tem alguém, né? Você sempre se reporta a alguém, né? Existem trabalhadores com um grau de subordinação maior, e existe o trabalhador com grau de subordinação menor. Normalmente, os cargos mais elevados, eles têm mais, né? Mais autonomia, justamente, porque já são gerentes e tudo mais, mas tem que ter um grau de subordinação para ser considerado empregado. E é uma coisa que a gente percebe muito quando a gente vai estudar justamente as fraudes, porque a pessoa diz que não é meu empregado, ele é autônomo, mas você dá todas as ordens para a pessoa obedece tudo, ela não tem autonomia para chegar na sua casa e fazer o serviço do jeito que ela quer. Ela obedece tudo que você, todos os seus comandos, né? O terceiro requisito é a onerosidade, o trabalho não pode ser gratuito, então você paga a pessoa, né? Porque existe o trabalho voluntário, existe o trabalho confessional, o trabalho religioso, que não é considerado relação de emprego em alguns casos. Mas se tiver presente esses requisitos aqui, vai ser reconhecido o vínculo, sim. E a onerosidade é um dos requisitos. Então, pessoalidade, subordinação, onerosidade, pessoa física, tem que ser, o empregado tem que ser pessoa física, não o empregador. O empregador pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, enfim. Mas o empregado tem que ser pessoa física. E, tá na moda agora, a gente vai, já estamos quase entrando em fraude, a gente vai falar disso, né? Que é a questão da pejotização. Eu te contrato, você vai fazer tudo como empregado, mas eu não te contrato como pessoa física. Tipo, eu mando você abrir uma PJ e te contrato como uma PJ para afastar esse requisito aqui. E a gente vai ver que, na visão do Ministério Público, continua a fraude do mesmo jeito, amparado lá no princípio da realidade, porque não é uma empresa que está prestando serviço, né? Aquela PJ foi aberta só para cumprir esse requisito aí, né? Enfim. E o último requisito da relação de emprego é a não eventualidade, que para mim é o que amarra, porque, por exemplo, uma faxineira, vamos dar o exemplo da faxineira com relação à subordinação. Quando ela chegar aqui em casa, eu vou dizer o que eu quero que ela faça. Quero que limpe assim, assim, assado. Ah, mas então ela é subordinada. Ah, mas ela só vem aqui de 15 em 15 dias. Ela é subordinada, mas ela não tem a não eventualidade. O trabalho dela é eventual. Eu chamo de 15 em 15 dias. O jardineiro, ele me obedece, porque eu vou dizer, eu quero que corte assim, assim, assim. Ah, então ele é subordinado, mas ele vem uma vez por mês. Então, não preenche todos os requisitos, porque não tem a não eventualidade. Para ser empregado, tem que vir sempre, né? Então, não pode ser um trabalho eventual uma vez na vida. Qual o critério numa semana? Foi estabelecido no caso do trabalho doméstico, que se é específico para o doméstico, mas que pode ser usado para outros autônomos para caracterizar a relação de emprego. Se a pessoa venha mais de 3 vezes por semana na casa da pessoa, então é considerado que não é trabalho eventual, é trabalho mesmo de não eventualidade e é vínculo de emprego, e esta mulher deveria estar registrada. Né? Então, esse é um dos critérios que foi utilizado e pode servir de parâmetro para outras relações de autônomo, né? Se ele é autônomo, mas ele vai para a sua empresa todo dia,
né? E qual é a eventualidade desse trabalho autônomo? Nós vamos falar agora das fraudes, que eu tanto antecipei, né? Tem a terceirização ilícita. Depois da reforma trabalhista, foi autorizado a terceirização em atividade fim. Como é que funcionou a terceirização assim que ela chegou como metodologia de contratação no Brasil? Ela foi autorizada só para atividade meio. Qual é essa diferença, atividade fim e atividade meio? Eu tenho uma indústria. A indústria que fabrica celular. A indústria fabrica celular. Aí está todo mundo lá fabricando celular, mas tem o banheiro. O banheiro tem que limpar. Então, aquelas moças lá que limpam o banheiro, aquele pessoal da portaria, que não é propriamente a atividade de fazer o celular, eu terceirizava. Então, eu contratava uma empresa de serviços gerais para fazer a limpeza. Meus empregados eram só os da fábrica mesmo, e eu contratava outra empresa para ser portaria, outra empresa para ser motorista. E eu ficava ali, isso foi autorizado. No começo foi visto como um modelo mais eficiente, toda essa história dessas conversinhas neoliberais, né? Sempre em busca do lucro do empregador e em desfavor do empregado. Só que recentemente, com a reforma trabalhista, essa terceirização ela foi ampliada para tudo. Então, é uma empresa hoje que todos os meus empregados sejam terceirizados, só tem eu. Eu terceirizo minha linha de produção, terceirizo a limpeza, terceirizo o motorista, contrato várias empresas terceirizadas e eu sou uma empresa com 1.000 pessoas dentro que tem nenhum funcionário. É possível para a legislação atual, sim, né? Mas o MPT, novamente, voltando, com base no princípio da primazia da realidade, que, né, não, a terceirização pode ocorrer dessa forma, porque a gente entende que a atividade física é necessária para subordinar, e a gente descaracteriza e tem buscado, né, as batalhas judiciais aí para denunciar essa situação. A pejotização, que é a segunda fraude, mais comum, muito comum também, que é essa da PJ, né? Você, ao invés de contratar a pessoa para ser um garçom no seu restaurante, que é uma atividade. A ideia do autônomo é isso, da não regularidade, é uma coisa que eu preciso uma vez no mês. Ah, eu preciso de um eletricista aqui no meu restaurante para dar uma geral aqui nos meus freezers, na minha coisa, uma vez por mês. Pode ser um PJ. Mas um garçom, que é uma pessoa que eu preciso todo dia, que é da minha atividade principal, não pode ser PJ. Mas ó, a CLT tem autorizado, a reforma trabalhista autorizou a contratação de PJ, assim, indiscriminado. Mas, como eu disse, na visão do Ministério Público do Trabalho, é fraude à relação de emprego se estiverem presentes, se a pessoa for PJ e não estiverem presentes na relação de emprego, for lá uma vez na vida, não sei o que, não tivesse a subordinação, beleza, vai ser PJ. Mas se a gente for investigar e perceber que estão lá todos os elementos da relação de emprego, a gente vai dizer, essa pejotização é uma fraude trabalhista, né? Cooperativas fraudulentas é a mesma coisa, tem uma legislação específica para cooperativas, mas muitas vezes o contratado ele não é um cooperado, não divide lucro em igualdade, ele está ali numa total subordinação, né? Também teve uma flexibilização muito grande da legislação das cooperativas, facilitando a contratação de cooperados que, na verdade, são empregados. Então, é uma luta constante do Ministério Público contra uma legislação que está vindo, né? Vem do Congresso, vem desse discurso da neoliberal de que o empresário, coitadinho, sofre muito e que o empregado tem que abrir mão de direitos para tornar a vida do empresariado mais fácil, mais mansa, né? Mas a gente fica sempre combatendo isso aí, é a função da gente, é de defender a Constituição. O trabalho em plataformas é a fraude mais recente, né? Porque aí a gente vê iFood, a pessoa fica 12 horas entregando comida. Não tem subordinação. A pessoa liga o app quando quer. Tem regra. Se você ficar muito tempo sem ligar, você é descadastrado. Se você tem regra, não é bagunçado assim, não. Eles têm uma subordinação diferente. Eles são subordinados ao aplicativo, à metodologia do aplicativo. Não tem um patrão ligando, gritando no ouvido do Uber, vai trabalhar, mas tem lá os índices que ele tem que cumprir, as regrinhas do algoritmo, que se eles descumprem o algoritmo, eles perdem alguns benefícios e podem sim vir a ser cadastrados, então tem uma subordinação, eles têm que obedecer à regra do aplicativo. Por isso, o Ministério Público tem atuado no sentido de defender nos tribunais
o vínculo de emprego. Ah, nossa, em outros países, a maioria dos países já reconheceu, países europeus, que a Uber chegou antes, já reconheceu que isso é sim relação de emprego, é relação subordinada, tem todas as características, né? Tem a habitualidade, tem a onerosidade, é uma pessoa física, ela é subordinada, é o tempo inteiro, é não eventual. Então, eu falo essas questões, né, para que vocês fiquem atentos, né, e tenham essa visão muito crítica quando forem ver as questões de direito do trabalho, porque justamente o CNU, a gente não sabe se vem uma prova dogmática, letra da lei, como a gente leu alguns artigos, ou se ele vem uma prova mais crítica, a modelo do Enem. Quando mudou do vestibular para o Enem, mudou muito o estilo da prova, uma prova mais crítica, uma prova mais elaborada, que exigia esse tipo de raciocínio, né? Então, se vier, já estejam preparados para enfrentar essas situações com esse olhar, que é o olhar mais crítico, né? E é isso, a gente finaliza aqui a nossa primeira aula e a gente se vê mais em duas aulas para tratar de contrato de trabalho e de jornada de trabalho. Muito obrigada e tchau, tchau.